entrevistado de hoje do programa Memória Viva da sua TV Universitária, aos 8 anos de idade, de calças curtas, já tocava no palco do Teatro Carlos Gomes, hoje Teatro Alberto Maranhão, na Ribeira, em Natal. Foi aluno de Tomásio Babini no curso Valdemar de Almeida. Aos 25 anos resolveu mudar de país, foi para os Estados Unidos. E com um sonho de dirigir uma orquestra e possuir um Stradivarius. O sonho da orquestra, hoje ele dirige uma orquestra no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. E o Stradivarius também possui o último produzido por esse famoso artesão, que é o último de uma série de 20 que existem hoje no mundo. Mas antes dessa viagem, ele conversando com dois amigos dele, dois grandes amigos dele, aqui presentes, ele dizia que viajava para os Estados Unidos com a esperança de ficar, ao que acrescentou Mozart Romano, mas levando também o talento. Hoje sabemos comprovadamente, subejamente comprovado. Estamos falando de Aldo Parisot. Conosco neste depoimento o professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Alvamar Furtado. O pianista e embaixador de Chopin no Brasil, Oriano de Almeida. E o nosso diplomata Mozart Romano, que eu venho insistindo, mas desta vez ele não escapa. Gravaremos também uma Memória Viva com ele. Vamos começar pela infância. O grande músico, conhecido e reconhecido internacionalmente hoje, nasceu na meninice ou depois? Mas você me lembra, 50 anos atrás, é difícil cambiar, né? Eu saí daqui em 38. Eu nasci na Rua General Glicério, na Ribeira. Fui batizado na igreja Bom Jesus. Bom Jesus. E eu tocava na igreja quando eu tinha 12 anos de idade. A minha mãe tocava o órgão. A irmã da minha mãe, que era casada com Januário Sico, cantava todo domingo. E começou a vida assim, toda a infância, né? Com este amigo aqui, este grande amigo aqui, todos eles amigos de infância. Agora, começou isso tudo assim, naturalmente. Primeiramente, o primeiro conservatório fundado em Natal foi fundado pelo Valdemar de Almeida. Junto com o Tomásio Babini, tinham aquela casinha atrás do Teatro Carlos Gomes. Eu e Oriani, continuo a chamar Oriani. Mas foi Madalena Tagliaferri que mudou o nome dele, foi Oriano, não foi Madalena? Já ficava mais. Você tinha se mudado. Cismou que tinha melhor visualidade Sei. nos cartazes, Oriano. De qualquer maneira, Oriano ou Oriani soa muito bem, tem importância, Eu né? gosto quando você me chama Oriano. Ok, nome de infância, né? Então, nós fomos os dois primeiros estudantes da escola que Valdemar fundou. E aos 12 anos de idade, eu, Oriane e alguns outros, já tocávamos no Teatro Carlos Gomes naquele tempo, dando os concertos mensalmente, não era, Oriane? Sempre o estudante tocava mensalmente, a casa estava cheia. Para os estudantes, era uma grande oportunidade, né, para os estudantes. E então, naturalmente, a minha vida começou aqui, e jogando futebol com meus amigos, cortando as cordas do violoncelo, porque eu queria estudar, né? E o Marito, você lembra do Marito? Lembro, perfeitamente. O Marito tinha um negócio que combinava comigo, ele assobiava. Tinha uma melodia, ele assobiava na janela. Eu estava estudando, né, com corda de tripa naquela época. E meu padrasto botava as cordas de tripa na gaveta e fechava. E só vinha às 4, 5 horas da tarde, ensinava na escola doméstica, ensinava em outro lugar, perto do Teatro Carlos Gomes. Você lembra o que era? Uma escola de moça somente, maternidade. Não. A escola doméstica. Escola doméstica. Mas tinha uma outra também que eles Escola falavam do comércio que ficava por trás do comércio. Teatro Gomes. Podia ser. Pois é. O Colégio Pedro II, não? Pois é. Colégio Pedro II, exatamente. Colégio Pedro II. Exatamente. Então, eu estava estudando, quando o marido assobiava, para a gente jogar futebol e para nadar. Eu aí pegava a tesoura assim, a corda de tripa, né? Somente fazendo um pouquinho assim, a corda partia a corda, aí eu saía. Ia jogar futebol a tarde toda. Não queria estudar. Aí o velho Babini, chegava em casa, estudou hoje. Eu não pude estudar porque a corda quebrou, essa coisa toda. Sempre tinha uma desculpa, diariamente tinha uma desculpa. Eu estudava à noite, aí tinha que estudar 6 horas todo dia. Mas eu cortava as cordas toda tarde para nadar o rio Potengi. Aí cruzar o rio Potengi com meus amigos, ia para um lado para o outro.
Isso todo dia, por isso que ainda os pulmões eram tão fortes, por fumar com o diabo. É o que nadava com o diabo. Então, começou esse negócio por aqui, e depois, em 1936, eu fui para o Recife. Fui para o Recife trabalhar numa orquestra no Rádio Clube PRA8. Peguei no Recife, naturalmente, meu sonho não era... Não, desde 14 anos de idade aqui, quando eu dizia para meus amigos, o meu sonho é ir para o estrangeiro, para os Estados Unidos. Eu queria estudar como Feuermann, que ainda considero o maior violonista do mundo. Quero ter um grande empresário. Quero tocar com as maiores orquestras do mundo. E quero ter um Stradivarius. Quer dizer, para fazer a história curta, todo o meu sonho foi realizado. Quer dizer que eu me considero hoje um homem muito feliz na vida. Mas, Oriano, vamos parar um pouquinho e recuar. Me diga uma coisa, você, à ribeira do seu tempo, as figuras, as coisas que lhe chamavam a atenção na ribeira, as primeiras emoções de artista, eu gostaria que você dissesse alguma coisa. As primeiras emoções de artista, naturalmente, foi a influência do Valdemar de Almeida, foi uma grande figura no Brasil, musicalmente falando, e o Tommaso Babini. Essa foi a grande influência que eu tive, né? E depois, meus amigos de infância, como vocês aqui, vários outros, que ontem tive a oportunidade de abraçá-los e beijá-los, que maravilha. Como eu estava ontem conversando com o Oriane, esta medalha que o governador me deu representa muita coisa para mim, é uma grande honra. Mas a coisa mais importante ontem para mim foi o aplauso. Então, meus amigos, isso é a coisa mais... Medalhas, eu tenho recebido muitas na vida, a minha vida toda, né? É uma honra ter essa medalha, que eu vou guardar com grande carinho. Mas foi o aplauso dos amigos, a coisa mais me emocionou. O português tá. Então, mas conta uma história que eu gostaria que você confirmasse ou colocasse nos seus termos. Conta, isso, a sociologia da infância, que todo menino que se preza tem que ser moleque. Absolutamente. Né? Subir em árvores e tal. Né? Absolutamente. E eu soube que você, naquela época de Natal, cheio de árvores, de sítios e tal, você teria subido numa mangueira, despencou-se lá de cima e quebrou o braço direito. O braço que segurava o arco. Então, o velho Babini, indignado com a sua estripulia, botou você de castigo, você de braço engessado, e dizem que isso concorreu muito para a sua afirmação como violoncelista, porque passou 2 meses com... Agora, teve a sorte, de que o braço engessado não perdeu a flexibilidade. Graças a Deus. Você passou o tempo todo no arco, e daí começou a sua vida. É verdade isso? É verdade. Olha, que tinha manga dentro de casa. Manga fresca, muito boa, né? Mas eu tinha que ir lá em cima da árvore pegar a manga e ficava deitado no galho da árvore, assim, e comendo a manga, né? Então, naquele momento, e graças a Deus, eu acho que aconteceu isso. Porque eu não queria tocar um concerto, tinha tocado dentro de uma semana, eu tinha 14 anos de idade. Eu queria não tocar o concerto, compreende? Porque era moleque, né? Eu queria brincar. Fui na árvore, então eu comecei a comer a manga, aí o galho quebrou. Aí eu caí com a cabeça no chão. Pensei que ia quebrar a cabeça. Quando eu procurei levantar o braço para ver se tinha quebrado a cabeça, aí o negócio aqui, quebrei aqui e quebrei aqui, nos 2 lugares. Agora, o que é que eu fiz? Januário Cico, que morava pertinho da rua Avenida General Glicério, onde eu nasci, era o médico, talvez um dos primeiros médicos aqui, né? Eu, tipo, ter a mão assim, segurei, doía como o diabo, né? Aí eu saí escondido da minha mãe, para ninguém ver, fui lá para o Januário. O Januário, então, disse, mais uma vez, que eu estava sempre com acidentes, quebrei a cabeça, rasgaram minha cabeça aqui, estava nadando, jogaram um tamborete, essa coisa toda. Ele, então, veja, naquela época, não tinha anestesia, meu filho. Ele teve que puxar ao frio, porque o osso estava assim, um em cima do outro. Ela aí puxou, botou os ossos aqui em cima, e botou uma tipóia. Não tinha aquele negócio de gesso naquela época, não. Um negócio aqui, não tipóia, não, como se diz? Uma coisa com uma borracha, com chumbo, para puxar o braço. Uma atadura. E aqui também. Uma tração. Uma tração. Foi, um negócio assim. Foi um atendimento médico muito competente, porque esse braço se tornou um braço internacional, né?
De maneira que, um negócio é engraçado, que depois, quando eu estava com o braço assim, né? Aí eu fui jogar futebol depois de uma semana. Veja, Gustavo, veio um rapaz atrás de mim e bateu no braço, o negócio saiu todo de novo. Eu tive que voltar para o médico para botar de novo no lugar. Era um moleque daqueles. Me diga uma coisa. Você depois foi para o Recife. Depois o quê? Foi para o Recife. Depois fui para o Recife. Sim, mas trabalhei você, aquelas suas primeiras exibições, aquelas suas primeiros recitais no Teatro Carlos Gomes. Quem patrocinava aquilo? Era o conservatório que fazia. É o conservatório. Todo mês o diretor os do conservatório era Valdemar de Almeida. Valdemar. O Babini ensinava violoncelo. Balbini foi o homem do violoncelo, né? O homem do violoncelo. E o Valdemar foi o piano, naturalmente. Havia também aquele outro, o José Monteiro Galvão. José Monteiro Galvão, violino, exatamente. É professor de violino também. E aqui eu posso dizer a você categoricamente, o maior pianista, professor de piano, foi o Valdemar. Não há dúvida, no Brasil. Você, naturalmente, não pode dizer, porque você é sobrinho dele, né? Mas é verdade. Essa é a verdade, né? Não há dúvida que é verdade. Ele teve, uma formação pianística fantástica na Europa. Exatamente. E transmitiu para os estudantes de Natal. De maneira que aqui, quem estudou com Valdemar de Almeida, estudou na escola alemã e francesa. Exatamente. E naquele tempo, você sabe que surgiram vários talentos. Vários. Por exemplo, você lembra de Túlio Tavares? Lembro. Um grande Então, talento, o grande talento, exatamente. Mas, Aldo, eu sei que você foi para o Recife e de repente chegou ao Rio, e eu li essa notícia, por acaso eu vinha de São Paulo e vi no jornal que Aldo Parisot tinha chegado ao Rio para aperfeiçoar seu estudo com Iberê Gomes Grosso. Iberê Gomes Grosso. Então eu lembro muito desse tempo, você estudando com Iberê Gomes Grosso, fazendo muito sucesso e tocando um concerto no Rex. Do Rex, exatamente. Você lembra qual foi esse concerto? Lembro do Rex. Aquelas manhãs da Orquestra Sinfônica, e o dirigida pelo Zenker, né? Da qual você participava. Agora, eu queria que você dissesse aqui alguma coisa sobre esse tempo do seu sucesso no Rio de Janeiro, sobretudo com a formação de um quarteto que se tornou célebre. O quarteto Iacovino. Exatamente. Era Mariuccia, Santino Parpinelli. Eu me esqueço do nome do viola. Você lembra do viola? Era um polonês. Era o Edmund Blois, não? Não, era um outro. E eu, então, tivemos esse quarteto durante 5 anos. E o Villa-Lobos escreveu uma obra para um quarteto, para o nosso quarteto. E com a condição, eu me lembro que o Villa-Lobos é engraçado, porque depois, nos Estados Unidos, ele escreveu um concerto para mim, dedicado a mim, que eu toquei com a Filarmônica Nova York, gravei também o concerto. Mas é engraçado, a gente pediu ao Villa, escreve um quarteto para a gente tocar. Eles, com a condição que vocês toquem meu primeiro quarteto. Uma porcaria, uma suíte, que é uma coisa horrorosa. Mas por que, Villa, você quer que a gente toque seu quarteto? Primeiro, que não vale nada. Eu quero que o público ouça as minhas grandes obras e as obras que não prestam. Sempre foi o Villa assim. E insistiu. E nós tivemos que tocar, naturalmente, não por nossa vontade, né? Uma suíte, que não vale coisa nenhuma. Mas ele sempre foi assim, o Villa. Mas, Aldo, você lembra que nós formamos, então, um trio, aquelas manhãs maravilhosas, na chácara de São Cristóvão, você e Cláudio Santoro. Cláudio Santoro, exatamente. Muito animados com a descoberta de um trio de Brahms. Você lembra o que aconteceu com o velho Gic no Correio da Manhã? Pois é, que meteu o pau, disse que isso não existia, devia estar nos arquivos, devia ficar na biblioteca, ninguém devia ter nunca tocado, né? Não foi isso que ele disse? Exatamente. Nós fizemos a primeira audição no mundo inteiro, acho que foi. Foi a primeira audição mundial. Foi uma audição mundial, exatamente. E o crítico achou que devia ter permanecido nos arquivos esses trios. Mas, Aldo, e você, quando chegou nos Estados Unidos, logo no início das suas atividades musicais, lutou bastante, encontrou muita dificuldade? Muito, meu velho. Eu vou lhe dizer, primeiramente, meu irmão me levou para o aeroporto. O governo brasileiro, que eu ainda lamento até hoje, me negou uma passagem para ir para os Estados Unidos. Quem arranjou a minha ida para os Estados Unidos
foi um adido cultural americano, adido cultural, embaixada americana no Rio de Janeiro. Carlton Sprague Smith, você conhece, olha, lembra do Carlton? Ele, então, eu toquei o concerto duplo de Brahms, veja você, primeira audição no Brasil, uma obra de Brahms, 1941, já viu isso? Primeira audição, Odnopozov, lembra-se dele? Eu toquei o concerto duplo de Brahms, o Mignone regendo a orquestra. Então o Carlton Smith estava no concerto, veio atrás no palco, e disse, olha aqui, amanhã tem uma festa lá em casa para o Menuhin, Ehud Menuhin, o violinista. Você não vem lá em casa amanhã? Eu digo, então, muito prazer. Fui à casa dele, me encontrei com o Menuhin, essa coisa toda. Ele aí me levou assim na varanda, assim, do apartamento dele. Ele disse, você tem muito talento. Você devia ir para os Estados Unidos. Eu olhei para ele assim, eu? Como é que posso ir para os Estados Unidos? Eu não tenho dinheiro. Eu trabalhava de manhã até a noite. Tocava na orquestra, ensaiava na rádio, me esqueço o nome da rádio no Rio. E à noite... Rádio Nacional. E à noite tinha que tocar. Como é que eu vou poder ir para os Estados Unidos? Tem dinheiro. Ele disse assim, eu vou arranjar. Aí arranjou. Só disse uma palavra. Eu vou arranjar e arranjou, né? Que às vezes, eu sempre na vida, quando a pessoa promete o Deus e o mundo inteiro, não vai fazer coisa nenhuma. Ele apenas disse, vou fazer. Aí fez. Agora eu saí para os Estados Unidos, eu tinha que conseguir uma passagem. Ele conseguiu uma bolsa de estudos para mim, na Universidade de Yale. Eu não tinha passagem. Apelei para o governo, ninguém me ajudou. Infelizmente, eu devia me lembrar, foi um general do Exército que comprou aquela passagem para mim, para ir para os Estados Unidos. O avião de Alice, naquele tempo, levou, não sei lá, 24 horas para chegar nos Estados Unidos. E meu irmão, Danilo, me leva para o aeroporto. Quando eu saí com um saco, violoncelo com um saco, não tinha caixa, não tinha dinheiro para comprar uma caixa. Chegou no avião, Danilo, disse, você é maluco, é doido. Eu saí com 200 Você levou dólares. o violoncelo, a esperança e o talento. As três coisas. Exatamente. Quando eu chego no aeroporto, Danilo disse, você é doido para os Estados Unidos. Eu digo, você é que é doido ficar aqui. E só voltarei aqui no dia que fizer sucesso no estrangeiro. Não voltarei nunca, menos que faça sucesso no estrangeiro. Então, goodbye, fui embora, cheguei nos Estados Unidos. Fiz uma turnê primeiro, do norte todo, para conseguir um pouquinho de dinheiro. Tinha 200 dólares no bolso, veja, 200 dólares, não é coisa nenhuma. Cheguei nos Estados Unidos, muito bem, fui para a universidade, e depois o dinheiro, porque eu tinha que pagar o quarto, tinha que pagar a comida. Naquele tempo, três refeições por dia na universidade custava somente 11 dólares por semana. Que é coisa nenhuma. 40 dólares por mês, que hoje atualmente, seria pelo menos 800 dólares por mês para o estudante comer nos Estados Unidos. Então, ok, tudo passou muito bem, eu não falava inglês, naturalmente os americanos me ensinaram as palavras feias primeiro, a primeira coisa que a gente aprende, né? As palavras feias. Então, depois de 3 meses, aí o dinheiro desapareceu. E eu, com aquele orgulho de brasileiro danado, não queria pedir dinheiro a ninguém. Aí eu tinha o meu companheiro de quarto, violoncelista também. Ele ia todo dia comer, eu ia sempre com ele, né? Mas ele não tinha dinheiro para pagar, eu ficava estudando e fumando cigarro como danado, né? Sem comer coisa nenhuma. Primeiro dia, segundo dia, ele disse, olha aqui, você não foi comer, não foi almoçar hoje, não foi jantar? Eu disse, eu fui, sim, fui antes de você. E passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, nada no estômago. Somente bebendo água e fumando como diabo. Porque assim, se fumasse, o apetite desaparecia, né? Depois de uma semana que eu já não aguentava mais, porque eu já estava ficando cumprindo uma cor, estava quase desmaiando. Finalmente eu tive que confessar, não tenho dinheiro. Mas não queria pedir, naturalmente, porque é com esse orgulho, né? Um orgulho nortista aqui, não é, né? Não é, velho? Eu queria pedir. Então, aí é que eu notei como o americano pode ser fantástico, quando chega ao ponto de ajudar, compreende? Eles todos se juntaram, aí eu tive que confessar que não tinha dinheiro. Eles aí conseguiram trabalho para mim. Mas o único trabalho, no momento que existia, era lavar a latrina dos estudantes. E o outro trabalho é ser guarda no museu no sábado e domingo. Pagava muito pouco, e eu lavava a latrina diariamente da universidade. Para mim, nos Estados Unidos, se você carrega o lixo, ou guia um carro, qualquer emprego é uma honra. É digno. Só indignidade nos Estados Unidos que não trabalha.
qualquer profissão é uma profissão digna dos Estados Unidos. E eu acho que também na nossa terra é a mesma coisa. Deve ser, na nossa terra. Então, de qualquer maneira, eu então consegui comer, lavando as latrinas. Aí chegou a oportunidade, meu filho, da minha vida, que foi, tinha uma audição para a orquestra de Pittsburgh, para o Spala da orquestra de Pittsburgh. Eu estou falando demais, você quer me perguntar alguma coisa? Não, está bem. Não, vai bem assim. Então, tinha essa abertura para o Spala da orquestra. Aí eu estudava como diabo. Eu saí daqui preparado. Eu não estudei violoncelo nos Estados Unidos com ninguém. Estudei com Babini e com Iberê, no Rio. Tudo que eu aprendi no violoncelo foi no Brasil. Na América não estudei com ninguém violoncelo. Estudei música de câmara, estudei composição com o Hindemith, Paul Hindemith e outras coisas na escola, toquei na orquestra. E então, eu leio no jornal, audição para Spala. Quem era o regente? Fritz Reiner. O homem, um dos maiores regentes do mundo, mas chato como o diabo. Tinha uma cara de porco assim, sabe? Então, quando eu disse para os meus companheiros lá na universidade, eu vou dar essa audição. Olha, você não faz ideia, tem tanto violoncelo. Eu disse, não tem interesse, não. Eu tenho confiança em mim, eu vou fazer. Tinham 40 que fizeram audição para essa posição de Spala. Então, eu cheguei lá e me lembro que eu fui o último a entrar. Aí o manager me chamou e eu entrei. Aí eu peguei o violoncelo e ficou sentado. Então o Fritz Reiner estava sentado conversando com o manager. 2, 3 minutos. E eu não prestava atenção. Aí peguei o violoncelo e comecei a tocar. Comecei a tocar o concerto do Boccherini. Ele não continuou conversando com o manager dele. Eu fiquei assim, que diabo é esse homem? Aí comecei a tocar o concerto de Schumann. Ele aí começou a olhar assim, parou e começou a prestar atenção, né? Começou ouvindo, pode tocar esse concerto, o outro concerto. Eu sabia tudo o negócio. Toquei, aí disse, já tocou o Dom Quixote, de Strauss? Eu tinha tocado na Orquestra da Paraíba, a Costa do Rio, várias vezes, sabia de memória. Eu digo, não, maestro, não conheço essa obra, não. Então, você quer ler, minha frente? Eu sabia de cor. Naturalmente. Ardilosamente. Eu fiquei assim, olhando para a música, assim, procurando as notas, mas tudo estava direitinho, porque eu sabia, né? Ele aí ficou olhando assim, ele regendo. Você nunca tocou isso? Não, maestro, é a primeira vez que eu vejo, né? Ele aí, quando acabei, vai fazer a história mais curta, né? Ele disse aqui, eu quero você como Spala da orquestra de Pittsburgh. Aí foi o meu primeiro triunfo. Agora que eu não queria ser músico de orquestra, eu queria ser solista. Fiquei 2 anos na orquestra, juntei o dinheiro e então aluguei o Town Hall, você conhece, porque naquela época era o Town Hall e era o Carnegie Hall, né? Fiz minha apresentação no Town Hall. E sabe quem regeu? Eleazar, uma orquestra de câmara, regeu para mim. Depois eu toquei umas sonatas com piano. Tive uma crítica fenomenal. O Schoenberg, naquela época, era um crítico de, como se diz, second string critic. Não era o primeiro, era o número 2. O número 2, né? Me deu essa crítica fantástica. E então, Arthur Jadson, da Columbia Management, me convida para ser parte do empresário, meu empresário. Naturalmente, esse é meu sonho da vida. Então, quando eles leram as críticas em Pittsburgh, aí o manager vem para mim e diz, olha, volta no próximo ano, não volta? Eu digo, não volto mais, não. Eu não gosto de tocar em orquestra, eu quero ser solista. Olha, dobramos o seu salário. Eu digo, muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma maravilha esses 2 anos. Aí saí. Aí comecei a tocar concertos. 80, 90 concertos por ano. Primeiro comecei nos Estados Unidos, depois para a Europa, para a África, para toda parte do mundo. E toquei com orquestras, todas as orquestras grandes do mundo. Toquei com o Leopold Stokowski várias vezes. Toquei entre uma das obras, a Fantasia do Villa-Lobos, que eu fiz a premiere nos Estados Unidos. Stokowski, Barbirolli, Villa-Lobos, Eleazar de Carvalho, Chaves, Monte, e etc, etc, etc. E, quer dizer, continuo fazendo a mesma coisa, né? Continuo viajando e recebendo essas condecorações. Essa aqui é a mais preciosa de todas, né? O ano passado, eu estive nas Nações Unidas, toquei para 5.000 pessoas na abertura das Nações Unidas, recebi a medalha da paz do Coelho, eu acho que é
secretário-geral, né, das Nações Unidas. A medalha está lá em casa, mas essa aqui vai estar num lugar especial. Qual o momento de maior emoção desses concertos, assim, pelo mundo? Não, a maior emoção foi quando eu entrei no palco, no Carnegie Hall, toquei com a Filarmônica de Nova York, o concerto de Villa-Lobos, que escreveu para mim. Foi a primeira apresentação, em 1955. O Villa estava sentado no público. Foi uma emoção e, ao mesmo tempo, não foi. Foi engraçado. Eu chego, entro no palco, a Orquestra Filarmônica, 3.000 pessoas sentadas, a sala cheia de gente. E eu olhei assim para cima e disse, besteira, importância. Que é um nortista que vem lá de Natal, daquela aldeiazinha, e agora aqui vou fazer um triunfo. Quando eu sentei naquela cadeira, eu fiquei pensando, eu sou o maior violoncelista do mundo nesse momento. Quando eu sempre pensei assim na vida, quando eu sento naquela cadeira, você tem que ser o maior do mundo, tem que pensar, pelo menos que seja o maior do mundo. Quando eu saí do palco, eu disse, tem 100 outros melhores do que eu. Mas naquele momento eu tinha que ser o melhor, não é? E naturalmente, toquei sem medo nenhum. A emoção veio com um aplauso. Foi um aplauso daqueles, compreende? O Villa-Lobos, ele nunca se levantava, né? Para poder agradecer, que era a obra dele. Ele ficava sentado ali, aquela cara assim, né? Mas a grande emoção foi o aplauso do público. Sempre é o aplauso. Eu pergunto ao Oriane, qual é a sua maior impressão na sua vida? Não é o aplauso do público? Não tem dúvida. Gostei. Isso aqui quer dizer, né? É altamente gratificante, né? Então... E das plateias do mundo, qual foi a que mais lhe impressionou? Ui, que essa questão é difícil de responder. Puxa, os Estados Unidos, naturalmente, eu posso dizer, tocando com a Filarmônica de Berlim. Eu digo, porque o público a resposta do público, qual a que mais lhe impressionou? Oh, meu velho, isso é difícil de Dentre muitas, dizer. né? Entre muitas, você pode... Well, Porque sempre há algumas tocando... características. Não, tem razão. Sempre tocando nos centros grandes, como Nova York, Orquestra de Chicago, Orquestra de Filadélfia, Orquestra de Boston, Orquestra de Berlim, nos grandes centros, que o povo entende mesmo de música. Dizer que todo mundo nos Estados Unidos entende de música, isso é besteira, né? Você vai ter lugares pequenos na parte central dos Estados Unidos, que chama-se Community Concert. O Oriane fez uma grande turnê nos Estados Unidos, com grande sucesso. Infelizmente, não voltou, que hoje até ainda fico com raiva dele. Devia ter voltado para os Estados Unidos, com aquele sucesso enorme que fez. Ainda vai estar tempo. Ainda dá tempo. E ele vai pilotando o avião. Eu vou pilotando. E vai pilotando o avião, exatamente. Qual piloto leva logo a barra. E eu vou junto com você. Eu vou junto com você. Você com um copo de uísque no estômago e eu também com um copo de uísque. Como é que o avião vai chegar nos Estados Unidos? Quantos discos gravados? 65. E agora, hoje, estou não somente gravando por mim, mas agora estou regendo também. Dei 2 discos para a Oriane, regendo a Orquestra de Violoncelos. E sempre vou à China, todo ano, né? Vou a Shanghai, vou a Beijing. Com a condição, eu dou o concerto e depois tem que reger uma orquestra de violoncelo. Porque agora estou sendo também conhecido nos Estados Unidos como regente de orquestra de violoncelo. Tem 25 no disco. E o disco ganhou o primeiro prêmio do ano de 1988 nos Estados Unidos. Quais são as nuances para ser um virtuoso do violoncelo? Bom, primeiramente, meu filho, você tem que ter talento, né? Talento é uma coisa que a gente não pode dizer o que é. O que é talento? Me conta a história desse Stradivarius. Como você conseguiu isso? Ah, a história do Stradivarius, em 1956. Quando eu era criança, eu via, olhando, não existia aquelas máquinas, aquelas vitrolas assim, a gente não tinha em casa, né? Eu ia na casa do vizinho, né?
da corda na vitrola, assim, eu ouvia disso. Eu ouvia o Feuermann, Emanuel Feuermann, eu ia achar Heifetz. Eu via sempre os discos. Quando eu ouvi, disse, essa é a maneira de tocar violoncelo. Quando Feuermann. E adorava aquele som. Heifetz também, o maior violinista do mundo. Então, nos Estados Unidos, em 1956, eu estava procurando um instrumento. Naturalmente, estava fazendo já concertos, essa coisa toda. Aí perguntei a um amigo meu, você sabe onde está o Stradivarius que o Feuermann usava? Ele disse, eu sei, tem um industrialista aqui, que é um amador de violoncelo, estudava com o Feuermann, quando o Feuermann ia de Nova York para Filadélfia, porque ele ensinava em Filadélfia, né? Ele parava em New Jersey, ficava na casa desse industrialista, dava aulas para ele. Então, o industrialista sempre queria comprar aquele violoncelo. Disse, se algum dia você quiser vender, vende para mim. O Feuermann, naturalmente, dizia, não vou nunca vender esse violoncelo, mas acontece que ele morreu com 39 anos de idade. Puxa. Então, a esposa vendeu para ele o violoncelo. Então, quando esse amigo meu me levou na casa dele, aí eu queria experimentar o Stradivarius. É um pouquinho mais, não é muito largo como o modelo, é um modelo B, como se chama. Eu experimentei o instrumento, passei 1 hora, ele deixou eu tocar. Ele disse, é o instrumento para mim, é isso. Adorei. Perguntei para ele que não saí. O instrumento está à venda? Ele disse, não vou vender, nunca venderei esse instrumento. Eu digo, se o senhor algum dia decidir vender, me bote como número 1 comprador, bote meu nome na lista. Ele disse, ok, mas não vai ser para venda. Ok, muito obrigado, até logo. 6 meses depois, este senhor me telefona e diz, olha aqui, Parisot, eu tive um ataque pequeno de coração, né? Não tenho filhos, e a minha senhora, se eu morrer amanhã, pode vender esse instrumento para uma coleção, eu quero que esse instrumento vá para as mãos de uma pessoa que continua tocando em público. Como você mostrou desejo de comprar esse instrumento, então, você está interessado? Eu digo, posso ir agora, em New Jersey? Olha aqui, são 3 horas de carro. Ele disse, assim, então ele pensa assim, eu sei, porque um instrumento Stradivarius, quando está à venda, o mundo se espalha pelo mundo inteiro, todo mundo quer comprar. Porque existem muito poucos instrumentos Stradivarius. Então eu fui para a casa dele, cheguei lá, a gente fechou o negócio todo, paguei $50 mil pelo instrumento. Naquela época, 56. Hoje, vale $1.500.000, não $500 mil, saiu no jornal. Agora, a qualquer momento que eu quiser vender, mas não vou vender não também. Só vou vender quando esse dedo não pode se levantar mais. E eu vendo. Ô, Oriano. Mas que coisa, mas você vê a igualdade de vocês é tão grande que a confusão continua. É uma honra para mim você me chamando Oriano. Amanhã ele vai me chamar de Aldo. Ele vai me chamar de Aldo. Ô, Aldo, me diga uma coisa. A sua vida universitária, como você entrou em Yale? Como estudante ou como professor? Como professor. Como professor. Em 1958. Porque não tenho grau nenhum, como você diz, o diploma, só tenho o diploma do Conservatório de Natal, compreende? Para entrar na Universidade de Yale, você precisa ter um grau de doutor. Mas como eu tinha fama nos Estados Unidos como solista, fui convidado, ao mesmo tempo, para ensinar na Universidade de Yale, para ensinar na Universidade de Indiana. Veio o convite das duas. Eu, como morava em Connecticut, e tinha minha residência lá, então eu fiz a decisão com a minha senhora, não, eu vou aceitar Yale. Fui convidado, cheguei lá com o dean, o reitor da universidade. Ele me chamou na universidade primeiro e queria me convidar para ensinar. Eu digo, olha aqui, eu não tenho diploma nenhum, só tenho um diplomazinho lá do Conservatório de Natal. Não, isso não tem importância, coisa nenhuma. Aí me deram um diploma mais alto possível de doutor, especialmente dado pela universidade, para poder me terem lá. É de comprovado saber. Comprovado só é notório. Pois é, me deram, então estou lá desde 58, tenho toda a liberdade, posso viajar 1 mês, 2 meses se quiser. Boto um assistente meu, que eu tenho uma escola de violoncelo na universidade fantástica. A minha classe tem estudantes de toda a parte do mundo. A classe que tem menos americanos é a minha. A maioria são estrangeiros, que querem estudar comigo, todo mundo. Então eu tenho essa liberdade e tenho essa posição formidável. Agora eu posso ficar lá até o dia de morrer, por carta do presidente. Porque tem uma lei nos Estados Unidos que você vai com 75 anos, 70 anos de idade, tem que se aposentar. É compulsório. Aí passou a carta do presidente, querendo que o senhor fique aqui até o dia que morrer. Então eu estou lá permanentemente, né? Aldo, eu gostaria que você fizesse alguma alusão também aos seus filhos. Gostaria que você falasse assim, de uma maneira geral, sobre tenho 3 filhos. sua família.
tenho 3 filhos, um tem 32, outro tem 30, outro 28 de idade, são 3 homens. O mais velho, hoje está fazendo um grande sucesso como faz filmes. Produtor de cinema. Produtor de filmes. Como eu disse a Oriane ontem à noite, ele ganhou no Festival de Berlim, Internacional de Berlim, o ano passado, o primeiro prêmio. E um dos concorrentes, coisa engraçada, foi Ingmar Bergman, um dos maiores produtores de movie. O meu filho ganhou para ele, com o filme dele. E ganhou também ganhou em Chicago, ganhou no Colorado. Está fazendo um grande sucesso como fazendo o filme. E depois, o meu segundo filho é um arquiteto de grande sucesso, está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. E o terceiro é um escultor. Quer dizer que são todos uma profissão artística, né? Graças a Deus que eles não são músicos. Meu filho é uma luta. Você não pode reclamar, você não pode reclamar. Mas a gente tem que estudar todo dia. É uma vida de um boxer. Aldo, me diga uma coisa. A sua primeira volta ao Brasil, como foi recebido? As suas emoções? O que você sentiu? O que você realizou? O que você pretendeu na sua primeira vinda ao Brasil? Como eu disse a você, eu não queria voltar mais ao Brasil. Porque eu tinha um grande ressentimento. Primeiro, o governo não me ajudava. E os músicos no Rio sabiam que eu tinha aquele ideal na vida, para botar para baixo. Eu tinha esse grande ressentimento da minha terra, não queria voltar, não. Até que a Arminda Villa-Lobos, no primeiro concurso, acho que foi o primeiro ou segundo violoncelo, Villa-Lobos já tinha morrido. Em 1976, ela disse: Aldo, você tem que ir ao Brasil como membro do júri do concurso Villa-Lobos. Arminda, você sabe que eu não quero mais voltar à minha terra. Aldo, o Villa-Lobos, se tivesse vivo, ficaria satisfeitíssimo, com grande alegria que você voltasse. Depois de grande conversa, eu digo, então vou voltar. Aí veio para o Rio de Janeiro, para o concurso Villa-Lobos. Aí veio meu amigo lá, que estava lá, Oriane, Túlio Tavares e o Mário Tavares, todos os amigos de infância também. Aí o Juarez Johnson, que também era estudante aqui, do meu padrasto, Juarez Johnson, violoncelista, que foi estudante de Babine, disse, eu vou quero levar Natal, Aldo. Aí eu vim aqui Natal, vi vocês, foi uma maravilha aquele de 76, né? Fizeram todas as homenagens para mim, essa coisa toda. Eu então apresentei a ideia, quando eu cheguei aqui, de fazer este curso que estou fazendo na Paraíba hoje, que infelizmente estão me chamando de paraibano, veja isso no jornal. Que negócio. Com o nosso protesto, né? Ué, com o meu protesto também. Chamando de paraibano. Então, do Norte é uma tribo só. Né? Apresentei essa ideia aqui junto com o Juarez. Naturalmente, vocês todos de muito boa vontade queriam ajudar para fazer isso aqui. Infelizmente, eu acho que, não me esqueço com o governador, naturalmente eu vou culpar o governador, ele devia ter outras coisas importantes mais para fazer, né? Aí então, eu apresentei a ideia não foi aceita. Aí eu apresentei a ideia ao Tarcísio, o Tarcísio aceitou. Você se recorda que a pessoa que estava presente ouvindo a sua proposta e que poderia ter feito muito, começou a dizer, interessantíssimo, interessantíssimo. Eu chamei você à parte e disse, não vai acontecer nada, porque esse interessantíssimo não está me calhando bem. Exatamente. Você se lembra disso? Me lembro exatamente das suas palavras. Quem era a pessoa? Não. É aquela velha expressão italiana, dal dire al fare, c'è di mezzo il mare. Eu tenho uma última pergunta a fazer, porque é uma omissão imperdoável. Se nós terminarmos esse programa sem que você trace o perfil desse homem a quem você deve tanto, que se chamou Tommaso Babini. E foi uma figura que eu me recordo ainda, gorda, muito corado, né? E com um sotaque ainda italiano, um sotaque mediterrâneo e tal. Eu me lembro dele, e parece que um pouco enfesado e tal, mas foi um homem a quem você deveu muito. Tudo. Pelo que ele fez, pela obstinação dele em transformar Tudo você num grande artista. Eu queria que você me traçasse o perfil desse homem. Que ele serviu a Natal muito. Eu sei. A juventude de Natal deve muito a esse homem. Exatamente. E foi professor da escola de música, professor da escola doméstica. Eu gostaria que você me traçasse o perfil desse homem que você privou com ele durante tempo. Primeiramente, eu posso dizer a você o seguinte. O começo, ele veio para o Brasil, ele tinha um trio na Itália, Oriane, você sabe isso? Sei. Um trio piano, violino e violoncelo, viajavam pela Itália toda, era um violoncelista fantástico. Viajava e chegou aqui, veio tocar em Natal. Ele estava cansado de viajar,
Ofereceram um trabalho para ele ensinar aqui na escola doméstica, na outra escola. Ele gostou imensamente de Natal, decidiu ficar. Então, quando a minha mãe se casou com meu pai, que era Luiz Parisot, francês, meus parentes são franceses bascos, né? Minha mãe se casou e Tommaso Babini tocou no casamento da minha mãe. Coisa engraçada. Tocou no casamento quando eu tinha 4 anos de idade. Meu pai morreu. No ano seguinte, muito moço, morreu. Meu pai morreu com 45 anos de idade. Caiu assim de coração, ataque de coração. Agora, todas as filhas, porque eram 2 homens do lado da minha mãe e do lado do meu pai. As mulheres morreram depois de 90. A minha mãe morreu com 99 o ano passado. 12 dias antes de 100. Todos morreram muito velhos, mas meu pai morreu com 45 anos de idade. Então, casou-se com o Babini. E no começo eu estava ouvindo a música em casa, ele tocando sempre, ensinando. Eu via o som de violoncelo, aí pedi à minha mãe, eu queria aprender esse instrumento. Mas estava com medo de pedir para ele, né? Eu gosto desse instrumento muito. Aí a mamãe falou com ele. Ele disse, olha, isso é besteira de criança, que nada. Ele não queria ensinar, né? Aí eu fiquei insistindo. Ele disse, então, vou experimentar. Aí comecei. Naquela época tinha aquele programa da Itália. 3 anos, você tem que tocar essas peças. Nos outros 3 anos, 9 anos do programa, né? Agora, os primeiros 3 anos, eu fiz em 1 ano. As peças. Ele aí ficou entusiasmado, né? Que eu estava progredindo. E começava a me chamar de criança prodígio. Como é que se diz? Criança prodígio? Criança prodígio. Depois, os outros 3 anos, também fiz em 1 ano. Os 9 anos eu fiz em 3 anos. Fiz um progresso enorme, uma técnica enorme, tocando todas as obras mais difíceis que existem no violoncelo, graças ao esforço e o carinho dele, mas ao mesmo tempo, severo como o diabo. Olha, meu filho, quebrou 2 arcos de violoncelo na minha cabeça. Aqui atrás, bum! Só porque eu estava tocando um si bemol desafinado, veja você. Ele tinha um vídeo danado, estava lá no banheiro, lá fora. Aí eu tocava uma nota e dizia, si bemol! Ele estava danado aqui, tem um temperamento nada. Quando eu vi era o arco na minha cabeça, bang, assim, quebrou 2 arcos na minha cabeça. Mas que o Deus guarde, né? Se o guarde. Mas devo tudo para ele. Benditos. Exatamente. Um arco na sua que cabeça. maravilha, até ainda adoro hoje aquelas pancadas. Você teve algum contato, assim, algum contato na sua atuação artística com outra grande figura da época, que tanto estimulou a música no Rio Grande do Norte, Carlos Lamas? Meu filho, o nome... Não, peraí. Carlos Lamas. A família diretor chilena. da cultura musical. Diretor da cultura artística, um grande incentivador da música. Para mim, o que eu me lembro, que eles tocavam muito tênis, tinha uns braços assim. Exato. Eu me lembro. Talvez o Aldo tenha saído de Natal antes da atividade musical. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Câmara Cascudo, naturalmente. A primeira crítica que eu tive na minha vida, quando eu tinha 12 anos de idade, eu ainda guardo, foi do Câmara Cascudo. Você não tocou na REN, não? Rádio Educadora. Saiu antes. Rádio Educadora de Natal. Não, No começo da radiofonia no Rio Grande do Norte. Quando ele saiu daqui, quando eu saí daqui, meu filho, não tinha. Não tinha ainda. Não. Porque era quando foi que Carlos começou a aparecer, né? Exato, ele saiu antes. Mas, Aldo, por que esse nome Parisot? Do meu pai, né? Agora, eu não sei, porque na França, por exemplo, tem uma cidade chamada Parisot. Tem vários luthiers. Tem uma família toda de Parisot no livro de Stradivarius, essa coisa toda, franceses que faziam violoncelos, arcos, essa coisa toda. Eu não sei qual é. Parisot não quer dizer coisa nenhuma mesmo, né? Você chegou a visitar essa cidade chamada Parisot? Não, mas eu tenho uma fotografia lá em casa de um estudante meu, um ex-estudante, que estava viajando pelo sul da França, e chegou, viu aquela placa, Parisot, uma seta mostrando para a cidade dela, e tirou um retrato junto e mandou. Eu tenho lá em casa. França é muito bonito. Eu estive recentemente lá, mês passado. Ah, é? É. No sul da França? No sul da França. No sul da França. Muito bonita. Primavera, né? Uma beleza. E como é que você com esse Tomando nome... vinho nacional. Como é que você com esse nome de Mozart não estudou piano? Isso você vai... Como é que... Isso você vai guardar para a sua entrevista. Você sabe que eu sou de uma família de músicos, né? Agora, exatamente, eu na música sou a ovelha negra. Não, você é apenas um ouvinte, não é uma ovelha negra.
A minha mãe Porque você não foi provocado. A mamãe queria que eu aprendesse violino, mas de tanto insistir, não deu certo. Não deu certo. As suas potencialidades não foram insultadas, de maneira que você não apareceu como artista profissional. Mas, Aldo, aqui foi registrado muito bem neste programa todo o seu roteiro do passado e do presente. Nós gostaríamos de saber um pouco mais do seu presente, que eu sei que é brilhantíssimo. Você está com 65 discos gravados, você é conhecido mundialmente. Podemos dizer que você é o maior violoncelista do mundo. Muito obrigado, é muita gentileza sua. Então, nos Estados Unidos, nos dias atuais, quando vemos que a música erudita parece que está perdendo terreno, você sabe disso. Sim. Nos Estados Unidos, como é o movimento musical de hoje? Você lembra-se quando você foi lá, né? Lembro perfeitamente. Há 20 anos atrás? Sim. Você vê que era um centro, uma coisa incrível, a cultura. Fantástico. Hoje, para dizer simplesmente, 100 vezes maior, Estados Unidos. Tem tanto concerto, meu filho, em Nova York. Tem 3.000 orquestras nos Estados Unidos. Entre as 3.000 tem 16 orquestras de primeira categoria no mundo, como são a Nova York, Boston, Filadélfia, Chicago, Los Angeles, São Francisco. É uma coisa fantástica a música. Primeiramente, todas as fundações dos Estados Unidos, a Ford, a Rockefeller, dão fortuna, um dinheirão para as orquestras, para os solistas jovens, para todo mundo. Ajudam as fundações. É o que está faltando aqui para nós. Mas inspirado nesse exemplo, Sei. desta ajuda, né, é que é possível, e que foi possível, várias vezes, realizar este festival na Paraíba, que você tem organizado. Exatamente. Eu queria que isso fosse feito no norte do Brasil. Fui convidado para fazer no sul. Em Natal, né? Em Natal. Eu faço um apelo aqui, o governador, aqui. Senhor governador, o senhor está me vendo? Espero que sim. Faça este festival aqui em Natal para poder levantar a cultura não somente de Natal, mas do Brasil todo. Porque um país sem cultura é um deserto. Um país, para mudar a situação política, está certo, se muda. Mas sem a cultura, esse país não vai progredir. Então, vamos fazer o curso em Natal, seu governador. Ouça para mim. Ô Aldo, reforçando esse seu apelo, que é importantíssimo para a nossa vida cultural e nossas aspirações culturais aqui no Estado, você podia descrever esse evento paraibano? Como isso está acontecendo? Qual a sua importância? Descreva o que você... Dando as características. Pois é, brevemente, o Tarcísio me chama, o ano passado, em outubro. Primeiramente, ele me telefonou. Aldo, eu quero fazer aí um festival mais grande, o maior festival feito no mundo. Os prêmios de $15 mil, que o maior do mundo são $12 mil nos Estados Unidos. 15 mil, 10 mil, 5 mil dólares. Eu dei do meu bolso o prêmio de $1.000. A minha senhora deu um prêmio de $500 para mim, violoncelista. Eu dei um outro prêmio especial de $1.000 para o viola do meu bolso e dei mais outro prêmio especial para o violino, ok? Agora o Tarcísio me telefona e diz, Aulo, eu quero fazer, mas eu posso dizer a você com certeza, para não usar o dinheiro dos cofres do Estado, se eu conseguir com empresas particulares e amigos este dinheiro, eu farei. Daqui a 3 meses de telefone. Muito bem. Depois de 3 meses, ele falou com os amigos, as empresas todas, várias empresas deram todo o dinheiro para fazer. Então ele telefona para mim, quer vir ao Brasil, mandou uma passagem, eu vim para a casa dele, fiquei na granja com ele 2 semanas, vim com tudo organizado, porque para organizar um negócio assim, meu filho, é difícil. Agora eu tenho experiência de fazer já, né? Junto com a minha senhora, se a minha senhora estava perdida, é uma coisa fantástica com ela organizada. Botei tudo no papel, exatamente, sentei na casa dele, imprimi os cartazes. Não mandaram para Natal, não. Que coisa. Mas mandaram para o Brasil todo, os cartazes lindos. Foram para o mundo inteiro, os cartazes. Agora, eu tive que conseguir essas figuras internacionais, porque eu conheço naturalmente eles pessoalmente. O Bruno Giurana é o maior violista do mundo hoje. O Joseph Gingold e a Shoko Aki são as 2 maiores violinistas hoje dos Estados Unidos, como professoras também. São uma coisa fantástica, esses 2. Depois o Walter Trempler,
um viola de fama internacional. Jesse Levine, de fama internacional. Eu também estou lá envolvido. E então essa gente toda, eu tive que telefonar. Onde é a Paraíba? Alguns deles nem sabiam onde era Paraíba. Onde é isso? Eu digo, o senhor olha no mapa, aquele lugarzinho pequenininho assim, é o norte do país. Que as praias mais bonitas é no norte. Nordeste. Que é uma coisinha pequenininha. É como o Prado, na França, que o casal se fez, né? Podia ser feito em Paris facilmente. Podia ser, eu podia ter feito isso em Nova York. Mas seria mais uma coisa em Nova York, que já tem demais. Compreende? Aqui que devia ser feito, porque é novidade. Compreende? É importante para a cultura. Então, tudo isso foi bem organizado, levou um ano para organizar. Você não faz ideia, meu filho, a dor de cabeça antes de sair de Nova York. E o Starker, grande violoncelista mundial, com a senhora dele. O Starker veio do Japão, estava fazendo turnê no Japão, veio do Japão para o Rio, Rio para João Pessoa. E a senhora, que estava com um negócio aqui nas costas, sei lá, na espinha, vinha numa cadeira assim, uma cadeira de... De rodas. De rodas. Então ela perdeu o avião de Indianápolis para Nova York. O avião não saiu de Indianápolis, tinha que chegar lá às 4h30, o avião da Varig saía às 8 horas de Nova York para cá. E eu fiquei lá doido no aeroporto, mas depois falei com o pessoal da Varig, arranje um lugar amanhã para ela ir no avião amanhã. E o pessoal da companhia de disco também, meu filho, trouxeram o equipamento completo para gravar. Você sabe o que é isso? Sabe quanto é aquele equipamento? É uma coisa enorme. Trouxeram tudo de avião, tudo gravado. Todas as obras foram gravadas. 3 discos laser vão sair com a Orquestra da Paraíba, que vai ser ouvida no mundo inteiro. A gente tem que fazer isso aqui, com vocês. Você, Oriano, você com a sua ajuda e a ajuda do governador. Faça essa proposta, fale com eles que eu estou à disposição. Bom, Aldo, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. As palavras finais com você. Aldo Parisot, hoje, suas pretensões, o que é que faz? Vamos para encerrar o programa. O que eu quero fazer na vida agora? Sim. Eu estava dizendo hoje para o meu amigo aqui o que é que eu quero fazer. Eu queria saber qual é o preço de um apartamento, fazer uma casa na praia Ponta Negra. Quando os dedos não se mexerem mais, que eu me aposentar, eu quero morrer aqui. Eu quero comprar casa e ficar aqui até o fim da vida. Você vem. Mas eu tenho que morrer, meu filho. Olha aqui, a realidade, eu vou morrer. Não, realmente. Isso eu quero fazer.